Ô glórias! Irmãos, aproveitando o ensejo, a oportunidade que os irmãos estão sobre os vossos pés, eu gostaria de convidá-los para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6. Primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6. Um dia desses, um irmão lá em Cruzeiro do Sul, um irmão pediu para a igreja abrir um livro pouco conhecido. Aí o irmão que estava do meu lado falou assim: vixe, existe esse livro na Bíblia mesmo? Aí a hora que ele olhou, ele falou assim: eu pensei que a Bíblia dele fosse da católica. Mateus 6. Oh glória! Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, não é assim, irmãos? Um diácono chegou em mim e disse: pastor, estou lendo toda a Bíblia, toda. Falei: já leu Gênesis? Ele falou assim: não cheguei lá ainda. Não tinha nem começado. Versículo 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quero mais uma vez ler o versículo 22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Oh glórias! É muito bonito olhar daqui de cima, a plenária da igreja, né? Ver os irmãos na manhã deste dia de domingo, que saíram dos mais distintos aí campos de trabalho para estarem reunidos em um propósito apenas: o bem do reino de Deus. O bem do reino de Deus. Pessoas que saem dos seus campos de trabalhos com uma expectativa, ou com muitas expectativas: se confraternizar, comungar a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor. Outros vêm como aquele celular que está com a bateria já só tem um palitinho, vem para recarregar as forças. O importante é que nós estamos reunidos na presença do Deus Todo-Poderoso e que pode recarregar as nossas energias. Amém? Um dia desse eu viajava com o pastor Ademar para Manoel Urbano. O pastor Ademar falou uma frase que ficou gravada no meu coração e eu já redundei ela, eu fiz eco dela já em vários campos. Pastor Ademar disse que o campo de Madureira é um canteiro de obras, porque em todos os lugares que você vai tem construção, tem igrejas sendo aumentadas. Como eu já disse alguns instantes atrás, eu viajei bastante por esses dias para o interior. Antes da convenção nós queremos visitar aí todos os campos em nome de Jesus. E aonde nós chegamos, nós estamos vendo a mão de Deus poderosa
a mão de Deus mesmo, porque há campos que as condições financeiras da igreja, a gente sabe que não alcança o tamanho daquela magnitude da construção, da envergadura do que está sendo feito. E isso só pode ser a mão de Deus. Não tem outra explicação. Só pode ser a mão de Deus. Os irmãos que estão lá no campo de trabalho sabem do que eu estou falando. E quando você põe a mão no arado para trabalhar, Deus envia os recursos, Deus envia pessoas para estarem ao nosso lado. A prova maior disso, nós somos aqui testemunho ocular do que está sendo feito aqui na cidade de Bujari. Nós tínhamos um templo aqui que era pequeno, foi aumentado, quantos metros, pastor? 15 metros, tínhamos 10 metros, né, de templo, tínhamos 14, aumentou mais 15 metros. Não foi só por causa da trimestral, é porque Deus tem salvado vidas aqui nesta cidade. Graças a Deus. Então, em todos os lugares, o povo de Deus está trabalhando e a mão do Senhor está de forma abençoadora estendida sobre o seu povo. Eu louvo a Deus por isso e pela vida de todos os companheiros que têm desgastado a sua vida aí no reino de Deus, né? A gente sabe que é um preço muito alto que está sendo pago por tudo isso, né? Um dia desses eu conversava com o pastor Freitas, que é o pastor da nossa igreja em Vista Alegre, e eu disse: pastor Freitas, já acostumou? Aí ele dizendo, em outras palavras, dizendo: pastor, não é fácil não. Você é acostumado a estar na capital o tempo todo, chegar lá na igreja, pouquinha gente, longe de tudo, até o contato lá é difícil. Mas quando ele chega no culto à noite, depois de ter visitado o dia inteiro com a sua esposa, chega no culto à noite, que vê os crentes voltando, que vê pessoas aceitando Jesus, que vê a mão de Deus sendo manifesta, irmãos, não tem dinheiro que paga isso. Coração de pastor é um coração sofredor, é por isso que a maioria dos pastores morre do coração, passa muita luta. Uma hora você está triste, daqui a alguns instantes você já fica alegre, daqui a pouco você recebe outra pancada, fica triste de novo. E isso o coração velho do homem não vai aguentando. Mas eu louvo a Deus que Deus tem a sua recompensa para cada um, amém? Ô glórias! A candeia do corpo são os olhos. Eu estava pedindo para Deus uma palavra aqui esta manhã. Deus, coloca uma palavra aqui no meu coração. Coloca uma palavra no meu coração. Coloca uma palavra no meu coração. Deus fez fibrilar esse texto aqui no meu coração, esse texto de Mateus 6. Na realidade, nós vamos ver dois referenciais na Bíblia em relação aos olhos: o de Deus e o de Jesus. O de Deus está lá em Gênesis 15, quando se apresenta para Abraão e disse: Abraão, olha para as estrelas. Aí Deus se apresenta para os seus discípulos, e você vai ver nesse texto aqui, Jesus falando muito sobre os olhos. Jesus olha para os seus discípulos e fala: olhe para os campos, para os lírios, para os pássaros. São dois referenciais importantes na vida do homem. O de Deus para Abraão, ao olhar para as estrelas, é algo distante. O de Jesus é algo perto. O de Deus é algo imutável, que não se muda. O de Jesus é algo que se renova a cada estação. O de Deus é algo que não se pode tocar, é inatingível. O de Jesus é algo que se toca, que se sente, que se cheira, que se pode apalpar. Isso já é uma lição para nós esta manhã, né? Às vezes nós estamos olhando para, ou mirando, o nosso referencial tem sido algo tão distante, de um Deus tão inatingível, de um Deus que não muda, de um Deus irredutível, de um Deus duro. E Jesus está nos ensinando esta manhã que nós devemos olhar para os pássaros,
para o lírio de um Deus que está perto, que se pode abraçar, que se pode senti-lo. Oh, glórias! Eu coloquei aqui 5 direções para onde o crente deve olhar. Passou muitos textos na minha cabeça, haja visto ser uma reunião de obreiros, mas Deus colocou esse texto no meu coração e eu creio que Deus quer falar com algumas pessoas aqui esta manhã. Porque vai ser pregada a palavra de Deus. E a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ou a cada instante. Não é assim? A palavra de Deus é poder. Repita comigo. A palavra de Deus é poder. Poder. Lá na nossa igreja em Tarauacá, quando os irmãos estavam lá construindo o templo, as janelas não estavam bem fechadas, existia aquele espaço vazio assim, sem tijolos ainda. Aí os crentes muito espertos terminavam o culto, tiravam a caixa de som, tiravam o microfone, tiravam tudo. Passou um bêbado lá um dia desses e falou assim: eu vou roubar a igreja. Aí pulou por aquele vão e saiu procurando alguma coisa para roubar. Procurou microfone, não tinha. Procurou caixa, não tinha. Procurou guitarra. Mas essa igreja não tem nada para roubar. Aí debaixo do púlpito tinha uma Bíblia. Ele pegou a Bíblia, não tem nada, vou levar a Bíblia. Pegou a Bíblia. Quando ele ia pulando para o lado de fora, Deus mandou uma chuva muito forte. Aí ele não tinha como ir embora, ele sentou, pastor Raimundo Mendes, debaixo da marquise, onde ficava a luz, da frente do templo. Aí ele começou a ler a Bíblia e Deus começou a falar com ele. Aí ele foi lá, procurou o pastor e aceitou Jesus. Porque a palavra é poder. Olhar para trás com gratidão. Repita comigo, diga: olhar para trás com gratidão. Existem 2 aspectos em olhar para trás interessante. E todos nós estamos inclusos nele, não existe como fugir disso. O primeiro olhar, quando nós olhamos para trás, às vezes nós olhamos para trás com saudosismo, né? De grandes coisas que nós conquistamos no passado, de grandes feitos que Deus realizou através de nossas vidas. Isso é muito importante. Entretanto, isso não pode impedir o meu agir, a minha ação, o meu relacionamento com Deus e com o ministério hoje. Olhar para trás com gratidão é entender como o apóstolo Paulo entendia. Ele dizia: eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para frente para aquelas que estão diante de mim. É um perigo nós vivermos um saudosismo, irmãos, no ministério. Pessoas que outrora fizeram ou realizaram grandes coisas para Deus e vivem só disso, não produzem mais nada hoje. Olhar para trás com gratidão é entender que o que Deus nos usou para fazer no passado está registrado nos anais celestiais, não se muda mais isso, e que se você fez com zelo e com amor, Deus trará a sua recompensa. Deus trará a sua recompensa. Mas não é difícil nós vermos, irmãos, preste atenção, pessoas que vivem falando só do passado, pessoas que hoje deixaram de fazer alguma coisa para Deus. Não é assim? Eu estive aqui na sexta-feira, na abertura do trabalho, e eu preguei lá no livro do profeta Daniel, quando ele é apresentado para o rei Belsazar. O rei Belsazar havia feito um banquete para 1000 dos seus homens, bagunçou os coretos, que nem diz o ditado, se prostituiu. Num determinado momento da festa, ele não se deu por satisfeito, por estar naquela orgia, naquela bagunça toda. Ele mandou ir buscar os utensílios ou os vasos que tinham sido trazidos de Judá para a Babilônia, aqueles vasos que tinham sido consagrados para Deus. E nesses vasos consagrados para Deus, ele bebeu, deu vinho para os seus oficiais, para os homens importantes do seu reino.
No momento em que ele fez isso, a mão de Deus, ou uma mão, apresentou numa visão e escreveu na parede principal do palácio a seguinte frase: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Isso trouxe agonia para Belsazar. E ele não sabia o que estava escrito, ninguém do seu reino pôde decifrar, nem o entendido. Aí a sua esposa se aproxima dele e diz: ó meu rei, não se apavore, porque há no seu reino um homem que tem o Espírito de Deus sobre ele, e que a sabedoria de Deus está sobre ele. Este homem pode traduzir o que está escrito aí. Entende-se que Daniel estava esquecido no reino, e quando Daniel é introduzido à presença do rei, a primeira pergunta que o rei faz a ele é: és tu aquele Daniel? Daniel foi contemporâneo de 3 reis, Dário, Nabucodonosor e Belsazar. Entende-se que aquele estava esquecido do reino, já estava velho, e Belsazar olha para ele e diz: és tu aquele Daniel? Que pergunta é essa? Pergunta pertinente, não é? És tu aquele mesmo Daniel que orava 3 vezes ao dia? És tu aquele mesmo Daniel que o Espírito do Senhor era sobre você? És tu o mesmo Daniel que o Espírito da sabedoria, da inteligência, o Espírito de Deus está sobre a sua vida? És tu o mesmo Daniel? Tu continua o mesmo homem de oração? Tu continua o mesmo homem que busca o seu Deus a despeito de qualquer levante, de qualquer cilada, de qualquer coisa? Você ainda busca o seu Deus? Tu és ainda o mesmo Daniel? Pergunte para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado: tu és o mesmo Daniel? Continua o mesmo crente? Glórias a Deus. Ah, pastor, quando eu era um novo crente, eu botava uma caixa de som nas costas, eu amassava barro, eu andava não sei quantos quilômetros de bicicleta, de a pé, de cavalo, eu fazia, eu acontecia. Irmãos, amém, louvado seja Deus. E agora? Continua sendo o mesmo Daniel? Estamos, será que, produzindo alguma coisa para Deus hoje, agora? É assim a palavra de Deus. És tu mesmo Daniel? Tu é o mesmo Josafá? Tu é o mesmo Antônio Ribeiro? Tu é o mesmo Ademar? Tu é o mesmo Jordão? Tu é o mesmo Antônio? Tu és o mesmo Pedro? Tu és o mesmo Moisés? Tu és o mesmo crente que quando aceitou Jesus, parecia que tinha uma chama, algo que queimava dentro do coração e da alma, e que te deixava inquieto, e você queria produzir, e você queria fazer, e você queria fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Daniel disse: eu sou o mesmo Daniel. O rei falou: já que você é o mesmo Daniel, decifra aquilo ali que está escrito. Se você decifrar, eu vou dar metade do meu reino para você, vou te dar riqueza, vou te dar fama. Daniel olhou para ele e disse assim: olha, em outras palavras, o dom de Deus que está em mim não se negocia. Quanto presente que você tem, guarda para você, mas a palavra que está escrita é: pesado foste na balança e foste achado em falta. Quantos pode dar um amém? Um outro perigo de olhar para trás é olhar para trás com mágoa, com rancor. Porque no primeiro olhar, todos nós realizamos alguma coisa para Deus. Como eu já disse, está registrado, não se tira, não se muda. Deus trará a sua recompensa. O outro olhar é o olhar da mágoa, de alguém que pisou em mim, de alguém que me magoou. Quem que no passado não foi humilhado por alguém? Alguém que não queria ver o seu crescimento, alguém que não queria ver a sua vitória, alguém que te magoou, sendo ministerialmente, dentro da família, dentro do seu convívio, do seu trabalho, nos relacionamentos, pessoas que isto trazem para o seu presente uma amargura, que essas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem crescer, não conseguem crescer diante de Deus, de um Deus poderoso, que já perdoou, que já esqueceu.
Aí a gente guarda isso. Ah, o fulano de tal me magoou. Ah, o fulano de tal pisou em mim. Pessoas, um dia desses eu recebi um evangelista na igreja que estava distanciado, estava parado do caminho do Senhor, porque ele ficava ouvindo a vida dos outros. Não, o fulano de tal fez isso comigo. O fulano de tal pisou em mim para subir no ministério e eu estou aqui. Pessoas que o passado trazem para o seu presente uma trave e ele não consegue crescer. Eles ficam presos ao passado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ter vitória daqui para frente? Olhe para trás com gratidão. O apóstolo Paulo, na sua palavra, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, esta luta, esta tribulação, esta humilhação serviu para amadurecer o seu ministério, serviu para você crescer espiritualmente. Olhe para trás para quem te magoou, libere o perdão para que você possa alcançar vitória. Oh, glória! Isso nos remete, sabe para quem? Para José. Os irmãos de José ficaram apavorados quando viram que ele era o governador do Egito. Falou: José, pelo amor de Deus, nos perdoa. Nós te traímos. Nós não merecemos estar aqui de nada, para nós estarmos mortos, porque você está com todo o poder na mão. Nós somos injustos demais com você. José olhou para ele e disse assim: olha, se vocês não tivessem no passado inveja de mim, vocês não teriam me vendido. Se vocês não tivessem me vendido, eu não ia parar na mão dos ismaelitas, depois no mercado escravo, depois na casa de Potifar. Se a mulher daquele infeliz não tivesse armado uma cilada para que eu fosse parar na cadeia, o copeiro e o padeiro não teriam o sonho. Se o padeiro e o copeiro não tivessem o sonho, Deus não traria eu para ser o governador. Então, tudo que vocês fizeram, Deus permitiu para que hoje eu estivesse aqui. Oh, aleluia! Urasto que me niquei flastúrias. Perdoe quem te magoou, perdoe quem te ofendeu, perdoe aqueles que te chamam de inimigo. Deus tem o melhor para você. Olhe para trás com gratidão, diga como Samuel: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Urasturi miniqueias. Água para mim, água. Ô glórias. Sabe como é que chamava os dois filhos de José? O homem que tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, cheia de mágoa, de rancor, foi traído, foi humilhado, foi vendido, foi jogado numa cisterna, ficou preso 18 anos da sua vida aproximadamente, perdeu toda a sua juventude atrás das grades. Era para esse homem ser revoltado. Aí Deus dá dois filhos para ele. O primeiro ele coloca o nome de Manassés, significa perdão. O nome do segundo filho é Efraim, quer dizer prosperidade. Ou seja, quando você perdoa, e a palavra perdoar quer dizer perder, é da mesma raiz, é da mesma origem. Quando você aparentemente perde, esquece, não dê a mesma moeda em troca, quando você esquece, a bênção de Deus e a prosperidade vem sobre a sua vida. Levante a mão direita comigo e diga: Senhor, ensina-me a perdoar. Qual que é o primeiro olhar, irmãos? Olhar para trás com? Olhar para trás com? 1 Samuel 7,12. Até aqui me ajudou o Senhor. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: até aqui o Senhor tem me ajudado. Oh glórias. Segundo olhar, olhar para os lados com amor. Primeiro olhar, olhar para trás com? Ué, irmão, será que eu estou falando para as quatro paredes aqui? Primeiro olhar, olhar para trás com? Segundo olhar, olhar para os lados com amor. Vamos fazer isso agora, vamos exercitar, vamos fazer essa dinâmica da fé, do amor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, o mais bonito que está perto de você. Olhe dentro dos olhos dele. Ele não é só um número. Ele não é só um número.
Você acredita que tem pessoas que sentou do seu lado aí, não teve coragem de te dar a paz do Senhor? Isso é um absurdo. Não é assim, seu prefeito? Isso é absurdo. Olhe para o lado do irmão aí que está do seu lado. Diga: irmão, tu é muito bonito, eu te amo demais da conta. Oh, glória! E não é só na frente não, irmãos. Quando ele virar as costas, quando ele for para outro campo, não fica criticando a roupa que ele estava vestido. Não fica criticando porque ele não trouxe obreiro para a reunião. Não fica criticando porque o campo dele é pequeno, feio, grande. Não, irmão. Aprenda a amar o seu irmão de verdade. Oh, glória! Amém? Bota a mão no ombro dele e diz: irmão, eu te amo tanto que eu vou derramar a bênção de Deus sobre a sua vida agora. Profetiza uma grande bênção, uma grande bênção. Profetiza aí uma grande bênção, uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande vitória, uma grande vitória. Oh, glória! Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. O salmo que foi lido na manhã deste dia, ou o salmo que o pastor Valdemar chama o salmo oficial da convenção, é o salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, e que desce sobre as orlas dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Olha aqui que o salmista está nos ensinando. Quando eu estou unido com o pastor Raimundo Mendes, apesar do nosso pensamento diferente, ninguém é obrigado a pensar igual, mas eu tenho que respeitar ele como homem de Deus, ele tem que me respeitar como homem de Deus, e eu considero o pastor Raimundo, e eu considero o pastor Severino, e essa consideração é recíproca e tem que ser verdadeira. Quando isso acontece no seio da igreja, não tem diabo que impeça, não tem inferno que impeça as mãos abençoadoras do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você olhar para o irmão que está ao seu lado, olhe para ele não como um número que está simplesmente ocupando o banco, mas como alguém especial para Deus, especial para você. Oh, glórias! Porque nós sofremos, queridos irmãos, preste atenção, nós sofremos dois perigos dentro da igreja hoje, dois grandes perigos. O perigo da numerofobia. O que é isso? As igrejas hoje têm uma preocupação tão grande de estarem cheias, que eles convidam as pessoas de qualquer jeito. Isso é bonito. E eles querem, ou eles não fazem questão de que as pessoas continuem na igreja do mesmo jeito. Um dia desses eu vi um apresentador de televisão, desses famosos que está aí na televisão todos os dias, dizendo que não tinha importância se a pessoa continuasse adorando a Virgem Maria. O importante era ela trazer o dízimo e a oferta. Irmãos, que evangelho é esse? A pessoa está preocupada com o número, com o dinheiro. Irmãos, crente pentecostal é uma bênção, né? Já manda logo a queimar. Um outro perigo terrível é o da numerofobia. Pastores que em vez de ganhar, matam o povo. Falam: não, Deus quer qualidade, Deus não quer quantidade. Conversa fiada, irmão. Jesus veio para salvar a todos. O homem vai para o inferno de teimoso que ele é. Não, aqui na minha igreja tem só 5 crentes, mas é fiel, é fiel. Se vem alguém aqui fazer graça, eu queimo mesmo, eu disciplino, eu excluo. O que é isso, irmão? Tem que queima esse que queima. Esse poucas pessoas teve. Só você mesmo, pastor Marco, teve coragem de mandar queimar. Olha para o irmão que está, não estou falando aqui de forma genérica, para o irmão que está ao seu lado, para a pessoa que está precisando. Eu gosto demais da história
daquele velhinho de 80 anos do Exército da Salvação nos Estados Unidos. Ele usava a estrutura da Cruz Vermelha para pregar o Evangelho, e ele um dia estava indo para o templo, pastor Sebastião, para adorar a Deus, e ele viu um jovem debaixo de uma árvore lá sobre a calçada, bêbado, jogado, todo sujo. Ele pegou aquele jovem, levou para casa, deu um banho, deu um café forte para ele, despertou ele da sua embriaguez, levou para o templo, sentou do lado dele. Na hora do louvor colocava o inário na frente dele, na hora da leitura colocou a Bíblia na frente dele, e na hora do apelo falou: você não quer aceitar Jesus? O jovem disse: eu quero. Aí ele trouxe o jovem aqui à frente. Foi que bênção. Ele voltou para sua casa no outro dia, o mesmo jovem estava debaixo da mesma árvore, com a roupa que ele tinha ganhado do pastor, do obreiro, toda suja, bêbado. O obreiro pegou o jovem, levou para casa, deu banho, colocou roupa nova, deu um café, levou para a igreja, sentou do lado dele, cantou com ele, leu com ele, orou com ele. Na hora do apelo veio aqui à frente, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando foi a 21ª vez, o jovem veio para frente chorando, disse assim: eu nunca encontrei alguém na minha vida que me amasse do jeito que esse homem me ama. É isso que Deus quer da sua igreja: olhar para os lados com amor, o amor que nos impele, o amor que nos incomoda, que é o amor do Calvário, o amor de Jesus Cristo. Aleluia. Primeiro olhar. Desse jeito eu vou embora agora. Olhar para trás com. Primeiro olhar. Não dá para ficar melhor, estranho, ué. Será que não vamos ouvir só a voz feminina? Diz que a mulher grita mais, fala mais agudo, mais forte. Vamos lá. Primeiro olhar, irmãs. Segundo olhar, varãos. Que é isso, irmão? Vocês erraram tudo. Que é isso, rapaz? Me ajude. As irmãs deram show agora na gente. Que é isso? Os irmãos estão mais perdidos que seguem tiroteio. Terceiro olhar. Olhar para si mesmo com arrependimento. O apóstolo Paulo olha para dentro de si e diz: miserável homem que sou. Quem era o apóstolo Paulo? Isaías olha para dentro de si e diz: ai de mim, porque vou perecendo, porque habito com um povo de lábios impuros. Dimas, o ladrão da cruz, olha para si e diz: eu estou aqui porque os meus atos me fizeram estar aqui. O publicano no templo olha para dentro de si e diz: Senhor, eu não tenho coragem de levantar os meus olhos, de tão miserável pecador que eu sou. Nós vivemos uma altivez, um orgulho, e muitos dizem que é orgulho santo. Esses dias o pastor Abel, lá do Jordão, estava comigo dentro do carro. Ele disse: pastor, esse negócio de orgulho santo existe? Esse negócio está na Bíblia? Negócio, porque eu sou orgulho santo. O que é isso, pastor? Eu estava incomodado com isso. Pessoas que olham para dentro de si, é como diz o ditado, se sentem com um rei na barriga, né? Querem ser maior, querem ser o melhor, querem falar mais bonito, querem pregar mais, querem profetizar mais que os outros. Um dia desse a irmã falou para outra assim: irmã, profetizou para todo mundo. Aí faltavam umas duas para ela profetizar. Ela falou assim: irmã, dá licença aí, tem mais 3 cabeças para mim ainda. Ela profetizava era por cabeça. Sabe, irmãos, daqui a pouco não vai sobrar ninguém, pastor. Nós estamos queimando todo mundo. Sabe, irmãos, quando Deus olha para nós, eu sempre digo isso lá no culto da família, o sangue de Jesus nos nivela, sabe? Aqui não tem rico, nem pobre, nem prefeito, nem vereador, com todo respeito, nem negros, nem brancos, nem brasileiros ou haitianos ou peruanos ou colombianos ou bolivianos que temos. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele olha através do sangue de Jesus. Não tem letrado, não tem leigo, não tem nada disso. Não tem nobre, não tem plebeu, não tem.
Para Deus, nós somos todos iguais. Eu, Walter José, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo um miserável pecador, que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Eu, Walter José, não sou melhor do que nenhum dos irmãos que estão aqui, seja que moram na cidade ou lá nas mais distantes colônias desse estado. Todos para Deus temos o mesmo valor. Olhe para si mesmo com arrependimento. Olhe para você mesmo dizendo: Senhor, eu tenho sido mau, eu tenho sido falho, eu tenho sido pecador. Se você tiver coragem, faça essa oração: Senhor, a tua obra está sofrendo por minha causa, porque eu posso fazer melhor e eu não tenho feito. Eu posso ser um bom pai e não tenho sido. Eu posso ser um bom esposo ou uma boa esposa e não tenho sido. Eu tenho negligenciado o teu chamado. Eu posso fazer melhor, Deus. Olhe para dentro de si com arrependimento. Entenda que sem a graça de Deus nós não somos nada. É Deus que exalta, é Deus que levanta. A chamada não é ministerial, a chamada é de Deus. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus que nos colocou aqui, obreiros, nesse lugar de destaque. Foi Deus, não foi o homem. Por mais bonitinho que vocês sejam, que eu gosto de vocês, mas a chamada é de Deus. É Deus que nos chamou. Olhe para trás e veja o que nós éramos. Muitos de nós que estamos aqui eram envolvidos com drogas, com bebidas fortes, bebida alcoólica, com prostituição, com a traição, com a lascívia, com tudo que não presta. E Deus amou nós de tal maneira. A palavra Deus amou nós com misericórdia. A palavra misericórdia tem duas origens: corda do coração e miséria do homem. Deus olhou para nós e doeu no seu coração em ver a miséria do Walter José, do Sebastião, do Raimundo, da Maria, do João. Deus olhou para nós e teve misericórdia, porque nós não somos nada, Ele é tudo em nossas vidas. Oh glória! Oh glórias! Só para crentes que têm coragem. Bata no peito e diga assim: Senhor, eu preciso melhorar. Se você pode dizer isso, diga. Mas diga com muita propriedade. Diga: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso ir mais adiante. A sua obra precisa de mim. A minha família depende de mim. O ministério depende de mim. Oh, aleluias! Olhe para dentro de si com arrependimento, porque você fazendo assim, você estará enaltecendo o nome daquele que é, daquele que pode, daquele que tem, daquele que faz, daquele que envia, do Rei dos Reis, do Senhor, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Levante a sua mão se puder e adore o nome dele esta manhã. Oh glória! Aleluias! Aleluias! Quantas pessoas têm relutado com o ministério, com Deus? Deus te chamou, irmãos. Deus te capacitou. Deus ungiu você para fazer esta obra. Você não está aqui porque simplesmente o homem indicou. Você não está lá no seu campo de trabalho simplesmente porque o pastor lhe indicou, te enviou para... Não. Você está lá porque Deus viu algo de valor dentro de você. Quando as pessoas não conseguem ver, Deus consegue ver. Samuel 16 lá, Jessé fez passar Samar, Eliabe, Abinadab, Siquém, Ozem. E o profeta Samuel fazia menção de ungir, Deus dizia não. Fazia menção de ungir, Deus dizia não. Fazia menção de ungir. Peraí, Senhor, cadê o jovem? Acabaram-se os jovens. Falta um ainda. Falta o menor. Está no campo pastorear. Mas Senhor, olha esses homens aqui, preparados para a batalha. Deus disse: Samuel, você está olhando a casca, eu estou olhando o miolo. Irmãos, deixa eu falar para você. Eu posso ser até, ou parecer ser bom aqui no púlpito, que é muito fácil. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. E nós aprendemos esse cacuete de ser crente.
Nós sabemos a hora que tem que dar glória, sabe a hora que tem que dar aleluia, sabe a hora que tem que fingir que está sendo espiritual, fecha o olho, assim, de vez em quando grita assim até, terra, aleluia. Mas Deus conhece o que está aqui dentro, ó. Deus conhece o que está dentro da sua alma, dentro do seu coração, todas as suas intenções. Então não adianta querer fugir de Deus, se esconder de Deus, enganar a Deus. A Deus ninguém engana, Deus conhece todas as coisas. Então olhe para dentro de si com arrependimento e peça a misericórdia de Deus. Ele está aqui esta manhã para te abençoar. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez aqui para ver se os irmãos entenderam. Primeiro, olhar para trás com gratidão. Segundo, olhar para os lados com amor. Terceiro, olhar para dentro de si com arrependimento. Agora sim. Quarto, olhar para cima com louvor. Repita comigo, diga assim: olhar para cima com louvor. É a sequência daquilo que estamos falando. Quando você olha para trás e você vê tudo que você fazia de ruim, de maldade que você fazia, e hoje você está aqui todo bonito, de paletó e gravata, você está toda bonita e cheirosa, com perfume da Natura. Você está galgando a posição que você galga hoje, que você alcançou hoje. Diga para mim, só pode ser Deus, não pode? Não é Deus? Não é Deus purinho? Não é. Ou será que eu estou merecendo mais do que Deus pode me dar? Não. É Deus puro. É Deus puro. Então quando você olhar para cima, lembre-se de que é Deus. Que é Deus na sua vida. Não é a sua faculdade. Não é o seu conhecimento. Não é a sua oratória. Os seus estudos da homilética, da hermenêutica e das êuticas mais aí, né, pastor Sebastião? Pastor Sebastião que é teólogo. Não é Deus puro. E a missão do diabo, irmãos, é fazer o crente olhar para baixo. É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta tribulação. É dentro de casa, é no trabalho, é nos estudos, é na igreja, é no ministério. O diabo usa às vezes as pessoas para querer fazer você olhar para baixo. Mas Deus nesta manhã te convida a você olhar para cima. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse exercício da fé? Se você puder, levante as duas mãos para o céu. Levante agora. Só se você puder, as duas mãos para o céu. E dê o glória mais forte que você, Deus, já deu na sua vida. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Ele é dono das nossas vidas, Ele é dono deste ministério. Foi Ele quem te enviou, é Ele quem te capacita, é Ele quem te faz vencedor. Levante as suas mãos e adore, 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 e adore, 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 e adore, 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 adore. Glórias. Cadê o cantor? Tu coloca aquele hino lá, tá? Que bela história. Vamos terminar esta palavra com um lindo louvor. Aleluia, meu Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos recapitular o que nós aprendemos. Primeiro, pode ficar melhor, não pode, irmão? Cutuca o seu irmão e diga para ele assim: melhora aí. Melhora aí. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto e último, olhar para frente com esperança.
Diga assim para ele assim: olhe para frente com esperança. Diga para ele assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Oh, glórias! Urasturiminikeia Astúrias. Quero parafrasear aqui as palavras do pastor Mário em um culto de família que pregou um dia desses atrás lá em Rio Branco. Ele dizia que o diabo colocou o ponto final na vida de muitos crentes, ponto final de uma vida de derrota, de tristeza, de amargura. Parece que o seu futuro está turvo, está turbulento, não tem esperança nenhuma, mas nesta manhã, em nome de Jesus, ele vai arrancar esse ponto final, colocar uma vírgula, porque a sua história não acaba assim. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua vida, o seu ministério não vai minguar, Deus vai te exaltar, todas as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Somente os crentes que acreditam, levante as suas mãos para o céu e adore ao Senhor. Escute-me, pastor Moisés, permita-me usar a sua pessoa aqui, é que o Espírito Santo de Deus me incomodou. Pastor Moisés é meu primo. Quando ele era garoto, 6, 7, 8 anos de idade, alguém da sua casa fez tanto mal que ele criou um ódio no coração. O diabo injetou um ódio no seu coração e ele não conseguia perdoar esta pessoa. Essa pessoa faleceu, mas ele ficou com uma mágoa no coração muito grande, lacoçado por todos os lados, pelo diabo. Foi para as drogas, para o mundo da criminalidade, com aquele ódio. Não conseguia se levantar. Um dia ele estava na igreja, Deus usou um pastor e disse assim: libera o perdão para quem te fez o mal, que eu mudo a sua história hoje. Ele olhou para trás e perdoou, e Deus levantou ele como instrumento de glória e de vitória. Asturiminikeia Astúrias. Deus te trouxe aqui esta manhã, não foi em vão não. Olhe para trás, perdoe, libere o perdão, olhe para trás com gratidão, olhe para o lado com amor, olhe para si mesmo com arrependimento, olhe para cima com louvor e olhe para frente com esperança, porque Deus tem o melhor para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Que Deus continue abençoando o pastor Walter José. Os irmãos podem tomar assento.